agora eu sei que eu tenho um container, um web server. Esse web server eu posso responder ele na porta 8080. Legal? Agora, o que acontece? Lembra que para a gente conseguir gerenciar esse container, eu preciso de um cara que chama pod, tá? Um pod, ele é uma unidade do Kubernetes que consegue gerenciar um ou mais containers ali dentro. Legal? Então, o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no meu VS Code e vou criar uma pasta chamada K8S. Só para vocês saberem, galera, K8S é uma abreviação de Kubernetes. O K é o primeiro caractere, 8 caracteres, e depois S, o S do Kubernetes, tá? Então, K8S, todas as vezes que alguém falarem para você de K8S, saiba que a gente está falando de Kubernetes, tá bom? Meu povo, seguinte agora, tá? Seguinte. Outra coisa muito interessante é que a gente vai querer agora fazer o quê? Criar o nosso pod. Então, como que eu crio um pod aqui no Kubernetes? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo chamado pod.yaml. Você vai ver que o Kubernetes ele trabalha de forma declarativa. Então, você declara o que você vai querer e ele vai aplicar esses recursos ali para você, tá? Então, olha só que interessante. Eu vou digitar aqui pod, e aí você vai chorar porque o meu VS Code vai dar tudo de mão beijada para mim e eu não tenho que explicar mais nada. Brincadeira, mas eu vou aproveitar algumas explicações aqui, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de web server aqui pra gente. Vou apagar essas paradas aqui, porque você não precisa saber disso ainda, tá? Wesley, o que é isso que acabou de aparecer nesse VS Code? É coisa do capeta? Não, tá? O que acontece é o seguinte, galera, eu quero que você entenda a ideia, porque você vai perceber que no dia a dia, ninguém decora isso. Todo mundo copia ou cola, ou usa autocomplete, que nem eu acabei de fazer, tá? Então, o que acontece é o seguinte, galera. Seguinte, o Kubernetes, ele tem diversos componentes, tá? Um dos componentes que o Kubernetes tem é a API dele. E a API do Kubernetes é inteira versionada, conforme o Kubernetes vai evoluindo e tudo mais, tá? Então, nesse arquivo YAML, tá? O que a gente faz? A gente fala sempre qual é a versão do Kubernetes que você vai utilizar para aplicar determinado objeto. Legal? E aqui você vai ver que a gente tem um outro camarada aqui chamado de kind. Kind em inglês é tipo, tá? Então aqui basicamente eu estou falando o seguinte, olha, na API versão 1, tá? Do tipo pod, lembra que eu falei para vocês que a gente ia criar um pod aqui dentro, tá? Do tipo pod, tá? Lembrando que o meu pod ele pode ter metadados. O que são metadados? São dados que você pode adicionar para fazer busca depois internamente, tá? Então, metadata aqui, um dos metadados desse meu pod é o nome dele, tá? Então, como que esse meu pod vai ser reconhecido? O nome desse meu pod vai se chamar web server, tá? Muito louco. Outra coisa interessante também é que você pode ter labels no Kubernetes, onde você busca por uma key e recebe um valor, né? É key value. Então, eu estou deixando essa label aqui também, com o nome name é igual a web server. Matou alguém, galera, do coração, entender isso aqui até agora? Até a linha 6? Meu povo. Por favor, deixa-me saber que se matou alguém até a linha 6 aqui, o que eu acabei de explicar. Ou dá para seguir em frente? Tudo certo. Esse kind aqui, galera, não tem nada a ver com o kind que eu tô criando para usar o meu Kubernetes local, tá? Só para vocês saberem. O kind é kind mesmo, kind de tipo em inglês, tá bom? Show de bola. Agora sim, a gente vai no ponto que é importante.
Aí a gente entra na linha do spec, que é a especificação mesmo sobre o nosso pod. O que acontece? Um pod pode ter um ou mais containers dentro. Por boa prática, sempre use um pod para um container. Final aí, tá? Existem exceções, mas por via de prática, sempre um pod para um container. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou falar quais são os containers que eu vou ter dentro desse pod. Então, aqui tem containers, e eu estou dando o nome do meu container. Poderia ser o Weslinho aí dentro. Não teria problema nenhum. Aí, ele vai colocar aqui, ó, imagem. Qual é essa imagem que ele está pedindo aqui? É a nossa imagem Docker. É isso mesmo, galera. A nossa imagem Docker é a imagem que vai aí. Lembra que a gente criou aqui, subiu no Docker Hub a nossa imagem, ó? Nossa imagem é essa aqui, ó. Wesley Williams esquenta K8S. Então eu vou copiar esse cara aqui e vou colocar assim, ó. Opa, não tão assim, né? Dessa forma. E aí, ele vai colocar aqui assim para mim também. Olha só, meu amigo. E qual porta você quer rodar? Qual é a porta que essa imagem, para esse container rodar, precisa? E aí eu coloco aquela nossa porta querida, 8080. Ok? Pessoal, 12 linhas. Tá? 12 linhas. Alguém teve mais alguma dúvida em relação a isso? O Júnior colocou. Quando você diz um pod para um container, você quer dizer que um arquivo desses é uma spec para cada container? Não. O que eu estou querendo dizer é que você pode, dentro do mesmo pod, colocar mais um container. Sei lá, um banco de dados aqui. Tá? Mas, por padrão, isso é má prática. Tá? Depois a gente pode falar só sobre isso. Então, essa que é a ideia. Tem gente que falou que ficou confuso. Carlos, meu amigo, diga para mim o que ficou confuso, tá? Que seria muito importante, às vezes, tirar dúvida de outras pessoas que estão achando confuso também, tá? Mas a ideia, basicamente, na especificação, você falar o nome do container, a imagem Docker, né? Que nesse caso está lá no nosso Docker Hub, e qual a porta que esse nosso container vai estar escutando nesse momento. E aqui são as especificações falando que isso aqui vai ser um pod, que o nome desse pod vai se chamar Web Server. Legal? E agora, Wesley? Agora que eu tenho esse meu arquivo aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou rodar um comandozinho chamado de kubectl apply -f K8S pod. Wesley, o que é isso? kubectl é aquele client para a gente controlar o Kubernetes, conseguir rodar comandos no Kubernetes. O apply significa eu vou aplicar algo no Kubernetes. O "-f" significa qual é o arquivo que eu vou aplicar. E o caminho é o arquivo, né? Então, kubectl apply -f e o nome do arquivo. Basicamente é isso, tá? Então, o que acontece aí, pessoal? A grande sacada aqui pra gente é o seguinte. Eu vou dar um enter e ele vai falar, olha, o pod, o web server foi criado. Wesley, como que eu sei que o Kubernetes não tá de gracinha para nossa cara, tá? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um kubectl get pods. Ele vai trazer aqui para mim todos os pods que ele tem. Há 19 segundos atrás, ele começou a criar o nosso web server. Por que está demorando tanto? Porque essa imagem que a gente está usando aqui do Dockerfile, ela é grande pra caramba. Eu não quis confundir vocês, galera, mas existe algo no Docker para as imagens que a gente chama de multi-stage building, onde eu conseguiria deixar essa imagem, sei lá, com 2 megas, entendeu?
Mas se eu fizesse isso aqui, ia entrar em outro aspecto que eu não queria. Mas o nosso problema é que a nossa imagem é grande sem eu aplicar multi-stage building aqui, tá? Mas deixemos assim. Vou rolar de novo o mesmo comando. E tá aqui, galera. Tá aqui o nosso web server rodando aí dentro do nosso Kubernetes. Pessoal, bata palmas para mim, bata palmas para você e para todo mundo que ajuda o projeto do Kubernetes. Sim, a gente tem a nossa aplicação rodando com o Kubernetes agora, tá? E eu estou muito feliz, estou contente. E ok.